começando aqui mais um talk show. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando aqui com o Vitor Campos Menezes, né? Mas também Vitor Cadillac, né? Por sinal, meu primo, viu, gente? Isso não é uma coisa de parentesco, né? De qualidade que a gente está conversando. Mas, Vitor, conta pra nós aí por que Vitor Cadillac. Engraçado você conhecer meu nome verdadeiro, digamos assim, né? Porque poucas pessoas conhecem. Na verdade, tem que perguntar por que Vitor Campos Menezes. Desde os meus 15 anos eu tenho esse apelido, foi uma forma carinhosa que os amigos da produção que faziam o festival Fest Cine aqui em Goiânia passaram a me chamar depois que eu criei uma relação com a Rita Cadillac durante o festival. Ela veio a Goiânia lançar um documentário sobre a vida dela. Um documentário que mostrava muito esse outro lado da vida dela para além da chacrete, né? Ela nos presídios, com Drauzio Varela, né? Ela chegando em lugares que o Estado não chegava também naquele momento, trazendo lazer, cultura, né? Mas enfim, que a gente ficou muito amigo nesse festival e ela me puxou para tomar uma cerveja com ela depois do festival. E a conversa que rolou nos bastidores é que eu era filho da Rita. Então daí virou Vitor Cadillac. Ela inclusive quando vem a Goiânia, a gente sempre se encontra. Não, e ficou a marca, né? Muito legal, muito legal. Não fui eu que escolhi, mas escolheram por mim. Bom, Vitor, mas e a sua trajetória? Porque, assim, na família eu conheço. Claro. Né? Na família, nossa família, tudo. Sua mãe, fantástica, seu pai, né? Muito legal. Agora, na militância, né, porque nós estamos querendo uma Goiânia melhor. E você tem uma trajetória interessante, né, no Fora do Eixo. Como é que é mesmo aí a sua inserção nesse ativismo cultural e de militância pela uma sociedade melhor? Eu posso classificá-lo assim, porque eu acho que você encaixa bem nesse conceito, né? Eu acho que fazer cultura sempre é um ato político. Produzir cultura, seja como artista, como produtor, ou seja, o fazedor de cultura, ele é um agente político, porque ele está ocupando um espaço no imaginário das pessoas, ou produzindo conteúdo para esse imaginário, né, que ele o faz de uma forma sempre muito difícil, né, sempre contra a corrente, sempre contra as políticas públicas, né, é sempre muito custoso para nós que não somos o mainstream, não somos o grande mercado da música, produzirmos cultura e arte. Então, eu acho que o fazedor de cultura ele tem que se entender em algum momento, ele vai se entender em algum momento como um agente político. E a nossa história do Fora do Eixo ela vai se confundindo com a história recente da política no Brasil, né? Quando a gente percebe que em 2010 a gente lança o Cidade que Queremos, né? E a gente começa a debater cidades com diferentes pessoas em todos os cantos do país. Quando a gente percebe que em 2014 a gente vem com a Primavera com Dilma, reforçando uma candidatura da Dilma Rousseff, quando a gente percebe que em 2016 a gente lança o Vereadores que Queremos, a gente entende que tudo isso é resultado, na verdade, de articulações que foram feitas através da cultura. Ou seja, a nossa incidência na política eleitoral, ela surge como uma forma de colocar a nossa pauta junto das campanhas, colocar a nossa pauta junto do período eleitoral, né? Porque é onde e quando se discutem esses temas. Então, eu acho que é uma coisa muito difícil de separar, né, o produtor cultural do agente político, do ativista, vamos dizer. E aí vem, né, essa questão mesmo, como você coloca, dos festivais, o que o Fora do Eixo já se organizava, né, e mais recentemente assim, há algum tempo já, né, o Mídia Ninja. Né? Como é que é a sua passagem aí, como é que é a militância, e que, aliás, né, parabenizá-los, né? A Universidade Ninja, não é isso? Isso. É uma coisa fantástica. Acho que uma das coisas que o Brasil prescindiu nesse período mais recente é de um espaço para poder fortalecer a compreensão política, a consciência, né, a importância das pessoas. Não é um lugar de lavagem cerebral, é um lugar de reflexão. Né? Então, parabenizar. Mas o Mídia Ninja hoje tem vários caminhos aí, várias ações, né? A gente entende como aplicativos essas ações, por exemplo, a Universidade Ninja, a Universidade da Música, o Sistema Operativo da Música, a própria Mídia Ninja, o Grito Rock, os festivais de música, né, os festivais de música do Brasil. A gente entende que todos esses aplicativos formam a nossa floresta ativista, que seria o nosso multiverso Fora do Eixo, né?
que o Fora do Eixo, a história dele é essa, ele surge articulando os festivais de música independentes do interior do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, onde o dinheiro da cultura chegava menos, onde a economia da cultura era um pouco mais estagnada. A gente consegue fazer uma efervescência muito grande, participar, na verdade, de uma efervescência muito grande que aconteciam nas cidades do interior do Brasil naquele momento, entendendo Goiânia também como uma capital do interior, né? E a gente foi desenvolvendo tecnologias de comunicação, tecnologias de, rotas de artistas, turnês. Então a gente foi mapeando o Brasil, mapeando a juventude no Brasil que estava participando desse momento tão efervescente, né? E, bom, dali a gente já tinha feito Cidade que Queremos, a gente já tinha debatido através do Pós-TV, que era a nossa TV online, diversos temas de cidade, de juventude, mas surge 2013. E em 2013, nas manifestações de junho, a gente decide colocar em prática o Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação, que é a mídia Ninja, né? Essa é a sigla do Ninja. Pouca gente, não sei se pouca gente, mas muita gente me pergunta. Todo mundo pensa de outras formas. De outras formas, a verdade é Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação. Então, quando surge 2013, a gente dá o play, a gente coloca esse aplicativo para rodar no nosso hardware, né? Então a gente coloca a mídia Ninja na rua, cobrindo as manifestações de uma forma que nenhum outro grupo de comunicação estava conseguindo cobrir naquele momento. A Globo dos helicópteros, pautando a narrativa, né, da Fiesp, né, a Globo dos helicópteros fazendo uma defesa, né, de que os manifestantes eram baderneiros, vândalos, né, e a gente junto com o povo, junto com a juventude, no asfalto, mostrando de baixo para cima como que na verdade aquilo era um levante, né, de uma juventude insatisfeita com a política no Brasil, insatisfeita com a forma como o Estado estava se relacionando com o povo naquele momento, né? Então aí surge a mídia Ninja, de lá para cá a mídia Ninja é esse crescendo, né? Essa maravilha toda. São 7 milhões de seguidores hoje. E também tem uma coisa importante, porque apesar da oferta da tecnologia, dos veículos de comunicação, mas sobretudo dos aplicativos e das redes sociais, a grande massa não comunica. A grande massa não comunica, ela consome. Consome de várias formas, ela reproduz, né? Então... Eu acho que o pré-candidato que quiser debater cultura de forma efetiva aqui em Goiânia esse ano, ele vai ter que primeiro sentar com os fazedores de cultura, né? São muitas as demandas. Então eu, enquanto produtor cultural de festivais de música independente, tenho necessidades completamente diferentes do rapper que está lá na periferia da cidade, sem visibilidade alguma, muitas vezes até sem internet em casa. Então, assim, quando a gente vai percebendo esses obstáculos, né, que vão crescendo cada vez mais à medida que a gente se afasta do centro da cidade, as necessidades para fazer cultura também mudam, né? É um motivo que eu acredito muito na sua caminhada, né? Você é esse cara que sempre antes de fazer qualquer coisa pergunta, mas quem está precisando mais disso aqui, né? Então eu acho que esse é a grande pergunta que o pré-candidato tem que se fazer quando for falar de cultura. Quem são os fazedores de cultura que mais estão precisando nesse momento? Todo mundo está precisando. Ainda mais agora, né? Tá todo mundo fudido. Agora, tem gente que está muito mais, né? Então eu tenho certeza que você, quando se fizer essa pergunta, que é uma pergunta que eu acho que já caminha com você diariamente, né? Mas especialmente falando de cultura, eu tenho certeza que você vai se encontrar com essa resposta, né? Que a gente tem que pensar como as periferias estão não carentes de produção cultural, porque eles produzem cultura, eles fazem cultura, estão carentes de estrutura, de política pública efetiva que chegue na ponta, né? Exato. Então acho que nós estamos no caminho certo, né? Que inclusive esse espaço aqui, que eu quero agradecer muito ao meu amigo, companheiro Camilo, né? Que ele sugeriu, estamos construindo esse espaço talk show aqui. Uma das razões centrais é a gente alinhavar bem a política de cultura para a cidade, né? Entendendo a cultura como instrumento transformador, de fato, né? Até porque a grande arma, né, de aniquilar um povo é cortar toda a sua referência cultural. Né? Essa é uma atitude, além de explodir suas fábricas, as suas riquezas, né? Mas e aí nós vamos precisar muito de dialogar. E nesse sentido, uma das questões que me coloca na pauta agora é que uma pré-candidatura ela tem que ser uma pré-candidatura militante. E nesse momento a cultura precisa de apropriar-se de uma vitória que ocorreu, né, por circunstância dessa pandemia, que é a lei Aldir Blanc, né?
não é isso? Você está bem entrosado também um pouco nessa questão, né? Estamos todo mundo tentando entender ainda como que é isso, porque a burocracia ela tende a complicar um pouco coisas que poderiam ser mais fáceis, né? Mas o fato é que é uma grande vitória. A articulação que foi feita do de baixo para cima, foram os fazedores de cultura que procuraram seus deputados federais dos seus estados, que dialogaram diretamente com esses representantes, que garantiram uma aprovação histórica na Câmara. Só o Partido Novo votou contra, no Senado foi unânime, porque no Senado não tem Partido Novo, que de novo só tem o nome. Então, assim, é uma vitória histórica para a cultura. São 3 bilhões de reais que vão ser injetados na economia da cultura no Brasil, num prazo de tempo muito curto. Então, o pagamento desses 3 bilhões de reais vai vir através de auxílio emergencial, como é esse auxílio que tem muita gente recebendo aí, os R$600, né? E também virá através de editais para manutenção de espaços, para produção cultural. Acredito eu que muitos desses editais vão estar apontando para o caminho online, para que as pessoas produzam, né, cultura de forma no ambiente online. Porque a cultura também, eu não sei alguns produtos, se for imprimir, nem sei se é assim mais, né, se vai prensar disco, né, mas o show precisa de aglomeração. E ele também não tem como você acumular, né? Exatamente. Você tem que apresentá-lo, então realmente a interatividade. Agora, você também tem a preocupação de que a aplicação, né, dessa vitória, né, que foi um orçamento, e aí eu tenho uma grande amiga, que eu gosto de referenciar ela, que é a Ana Lúcia, que ela coloca, né, a professora Ana Lúcia, ela coloca muito o dinheiro público é brigada, é uma luta de foice no escuro, né? Então conquistou uma etapa. Agora, nós vamos fazer uma vigilância muito grande, que o destino dele chegue para quem precisa, né? Exatamente. Eu acho que, na verdade, agora a luta regionalizou, né? Uma luta que antes estava nacional, né? Ou seja, a gente estava com os olhos em Brasília, querendo a aprovação dessa lei no Senado, na Câmara, a sanção presidencial, a medida provisória, né, do presidente que entregou a lei na mão do Ministério do Turismo, que agora está dialogando com as secretarias de cultura dos estados e dos municípios para entender como que esse dinheiro vai ser repassado fundo a fundo, né? Mas agora a luta é regional. Agora a gente tem que conversar aqui pertinho com os nossos representantes locais. Uma coisa, qual é a previsão para Goiânia? Porque aí eu preciso muito responder para o nosso pessoal que está nos acompanhando, nosso telespectador. Goiânia, dessa fatia toda desses 3 bilhões... Vai dar quase 10 milhões de reais, se não me engano. Para Goiânia. Que tem que ser aplicado agora até dezembro. Que tem que ser aplicado, o prazo final não tenho certeza se é dezembro, mas é num prazo imediato, porque a lei se chama emergencial. Ou pelo menos ele tem que ser orçado e definido que vai aplicar, né? Eu acho que os estados eles já tinham que ter se prevenido. Eu acho que é um erro das gestões, do município e do estado. Eles não se organizaram com antecedência, eles já sabiam da aprovação, todo mundo sabia que a aprovação seria essa. Uma aprovação unânime, ela nunca é uma surpresa. Né? Você sabe, assim, a unanimidade pode ser surpresa, mas que vai ser aprovado todo mundo sabia. Então, na verdade, era o momento da prefeitura, da Secult municipal e da Secult estadual terem se organizado já com os editais, né, com essa organização burocrática para que o dinheiro chegue onde tem que chegar, na ponta, na mão. A lei se chama Lei Emergencial da Cultura. Né? O nome Aldir Blanc pegou, acho que uma referência a um dos maiores nomes da cultura no Brasil. Né? A deputada Jandira Fegali foi muito feliz nessa escolha, ainda mais no momento onde esse governo federal estava atacando muito essas figuras. Mas o nome da lei é Lei Emergencial, então as pessoas com urgência estão precisando que esse dinheiro chegue nas contas. Ou seja, Goiânia, então, não vão precisar muito movimentar aqui os fazedores de cultura, né, organizá-los para poder... Nós precisamos agora ativar objetivamente essas pessoas, porque não podemos esperar que a prefeitura resolva liberar esse dinheiro e vai acontecer que vai chegar na mão de quem precisa, né? É com luta, conquista com luta, né? E agora é o momento da gente reforçar, recarregar as baterias e reforçar nosso compromisso com a luta coletiva, né? É a hora da gente se organizar, sentar, olhar olho no olho, né? No momento de pandemia isso vai ser mais difícil, então é o momento das pessoas se organizarem, que seja online, né? Mas criarem metas, objetivos, né?
para garantir uma conversa efetiva e, enfim, um ambiente azeitado de debate e de discussão com o poder público para que esse dinheiro seja pago o quanto antes, né? Eu fico muito pensando nos artistas de rua, fico pensando nas pessoas que estão com seus espaços de cultura fechados, sem arrecadar nada, né? Então, assim, realmente é para ontem. A gente precisa que essa lei, agora que já está aprovada, seja de fato, né, enfim, que ela aconteça, que o dinheiro chegue na mão. É isso. Então, pessoal, nosso talk show, agora nós vamos entrar na fase do bate-bola. Vamos completo. Vitor Cadillac. Vitor Campos Menezes. Idade? 28 anos. Faço 29 sábado agora. Meus parabéns. Muito obrigado. E o que você mais gosta de Goiânia? O que eu mais gosto de Goiânia? Eu gosto da efervescência dessa juventude nossa, que sempre foi uma juventude de luta, que sempre foi uma juventude que mobilizou festivais de música independente, que sempre foi uma juventude antenada. Então eu acho que o que eu mais gosto em Goiânia é essa efervescência nossa. E o artista que você está escutando nesse momento? Goiano? Goiano ou brasileiro? Não, vamos privilegiar os nossos, né? Vamos privilegiar os nossos. Assim, nunca parei de escutar Bugarins, né, que é uma banda que eu gosto muito, que eu admiro muito. Mas aconselho que todos sigam o Milo Rex, que ele sempre tem contado pra gente dos novos lançamentos dos artistas goianos. Legal. E dos feriados, assim, o principal que você acha que... Dos feriados? Dos feriados... Olha, eu acho que o feriado da Independência é muito importante porque a gente, olhando para ele, percebe que independência ainda é algo que a gente tem que conquistar. Tá muito mais para norte. Tá. Então acho que é um feriado bom para a gente refletir sobre. E assim, o que você propõe para Goiânia nesse momento na cultura? 3 palavras rápidas. Luta. Luta e luta. É isso. Muito obrigado. Obrigado.